qual terminou em maio de 1978 a presidência de René. Ele era presidente da APA e essa presidência terminou em maio de 78. Esse episódio que ocorreu no Recife, muitos que estão me prendendo, eu fiquei nascido, valeria a pena de ser recordado em detalhe. Mas eu penso que talvez ainda não seja exatamente o momento, porque eu vou entrar, o que eu vou de fato apresentar, e vai ser alguns trechos do meu capítulo do livro sobre o qual o professor Renato falou. Cadê o professor Renato? Saiu já foi. Professor Renato. Então, sobre o qual ele falou. Vai ser só isso. Esse texto, aliás, Rosa, Heraldo, Angélica, tem. Então, esse texto, aliás, não já é conhecido por algumas pessoas aqui presentes, mas vamos para frente. Então, René o que? Uma das características que eu acho que René tinha era a seguinte: eu estou aqui quase fazendo uma paródia do professor Evi. Ele tinha penetração no concreto. Eu não sei o que o pessoal, não sei se alguém aqui se lembra do Pasquim é do João. Então, eu não sei como é que a gente elegeria essa minha expressão, penetração no concreto. Eles faziam brincadeira, então, órgão de grande penetração, e João fazia um trocadilho. Não, então, penetração no concreto. Intensidade dramática, que eu acho que caracterizam a obra de René como pesquisador de campo. Depois eu falarei mais. A primeira coisa que eu quero me referir a René é a ele como pesquisador de campo. E eu direi o seguinte: eu estou simplificando o texto, dizendo tudo, não estou dizendo verbatim, assim. O trabalho de René, a meu ver, não sofre de um defeito muito comum em nosso campo de estudos. O nosso campo de estudos, eu quero, em primeiro lugar, me referir aos estudos afro-brasileiros, mas não só a eles. Muito comum no nosso campo de estudos, que é o excesso de carga teórica. A carga teórica que nós temos que carregar para apresentar nossos trabalhos, nossas teses, nossas dissertações, eu acho uma coisa terrível. Não sei se os estudantes ficam acabunhados debaixo daquela carga teórica que a gente se julga obrigado a carregar. Em consequência dessa carga teórica, a meu ver, cria-se, agora eu estou parafraseando Marx, em algum trecho de Marx, isso é, cria-se um mundo nebuloso, paralelo ao mundo real, e querendo tomar seu lugar, o que é especialmente verdadeiro no domínio afro-brasileiro. Porque entre nós é chique visitar terreiros, não é? Sobretudo antropólogos que muitas vezes pretendem ser adeptos das religiões dos orixás. Então, as mesmas interpretações vão se repetindo ad infinitum, predominando o modelo vagamente derivado de Roger Bastide, que é o modelo normativo. Não há trabalho de aluno da graduação ou não há dissertação de mestrado que não se abra com a profissão de fé bastidiana. Mesmo quando se exprime discordância em algum detalhe, tudo começa pela referência àquele que, não obstante nós, que é aquele que ainda é o Sol, ao torno do qual gira tudo mais em nossa disciplina. Nós ainda somos asteroides. Bem, então, aqueles que orbitam entre Júpiter e Marte. Bom, essa canonização de Roger Bastide, não se deve só ao valor intrínseco da sua obra. Pode ter escrito muito em francês e em português. O lema dele era escrever e escrever, e alguma coisa ficará. E ficou. Então, eu estou convicto que essa grande evolução da obra de Bastide inclusive Bastide, post-mortem, Bastide foi promovido a fundador da USP. Eu acho que quando ela era viva não se apercebeu,
As pessoas não contam direito que ele entrou lá substituindo Levi-Strauss, que ele nunca foi perdoado por Levi-Strauss, que honrou a ele até o fim da vida, e ele retribuía. Ele vai ver já uma atacada forte da Levi-Strauss, porque quando Levi-Strauss deixava as coisas da USP, o professor Roque Laray disse observações extremamente pertinentes sobre essa fase da Avenida Levi-Strauss, na sua apresentação de ontem. Eu gostei muito do que você disse, Roque, sobre essa construção a posteriori, essa construção, como é que se diz, feita muito tempo depois, não sei se é posteriori, da reputação de Roger Bastide em alguns aspectos, não é? Inclusive, perversamente, esses franceses sabem ser muito perversos um com o outro como querem, perversamente, Bastide diz que Nina Rodrigues era um grande precursor do método estruturalista de Levi-Strauss. Isso ele fez com toda a perversidade para dizer que Levi-Strauss não tinha inventado nada, porque eu não sei se é exato, e Levi-Strauss entendeu isto, não é? E nunca retribuiu o elogio de uma Bastide. Bem, eu me lembro. Então, eu queria dizer isso, agora vamos mais o que eu quero dizer. Então, os relatos que René faz do Xangô de Pernambuco são relatos muito cheios dessa densidade do concreto. Ele era um pesquisador de campo, como se diz em francês, a tout campo. Ele era, de fato, um pesquisador de campo completo, muito bom. Embora eu não acredito, ele próprio diz que ele não ficava anotando palavra por palavra, mas ele depois reconstruía aquilo admiravelmente com as historietas, que ele conta as historietas, digamos, os mitos que ele recolhe, que ele reproduz com mão de mestre, um saborosíssimo português de Pernambuco, não só de Pernambuco, de Recife. Então, a primeira grande trabalho de René que eu estou vendo aqui é o que eu chamo o Desafio Brasileiros do Recife. É este que eu me refiro neste momento, que é um trabalho que ainda hoje é um trabalho normativo. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de ler, eu acho, não é? Sobretudo porque outros escreveram coisas menos divulgadas, um escreveu em inglês, outro escreveu em francês, coisas assim, né? Então, os de René estão lá escritos, e pode ter escrito em inglês também, a primeira versão. Ele tem, então, esse sentido do concreto, um sentido muito grande do concreto, que é uma coisa que eu acho muito importante. No meu texto, eu continuo dando várias atacadas em Roger Bastide, eu digo também que, quando eu falo sobre René, estou falando sobre outras pessoas também, eu digo que Bastide era um homem, a man for all seasons, ele e São Tomás Moros. São Tomás é o mártir do catolicismo inglês. Então, de certo modo, a sua importância deriva menos das suas teorias do que da massa das contribuições, Bastide, etc. Bom, então, o primeiro aspecto de René Ribeiro, que eu não estou dizendo aqui tudo, nem seguindo o meu texto, como eu já disse, palavra por palavra. Muito bem, René, como estudioso do Xangô de Pernambuco, autor desse livro. Peter depois falará sobre outros aspectos do trabalho de René sobre o Xangô, e eu acho muito importante, claro, ele vai falar sobre os 60 xangozeiros, eu estou doido para ouvir, embora ele já tenha me falado alguma coisa sobre isso. Então, isso seria a primeira coisa. Mas René é também autor de uma importante contribuição para o estudo de relações sociais em nosso país. As relações raciais que ele trata especificamente no livro chamado justamente Religião e Relações Raciais. Eu continuo nesse trabalho admirando a fidelidade de René ao que acontece na vida real. Como eu disse, essa fidelidade ao concreto. Sem medo de embaralhar neste meu raciocínio, eu cito neste momento a conclusão de um sociólogo que desempenhou um papel determinante no debate brasileiro sobre relações raciais. Eu vou fazer uma citação de Carlos Rasenbaum, autor de um livro, como se diz, seminal. Aliás, essas histórias de relações raciais no Brasil são histórias seminais, né? Todas elas foram feitas
aí é natural que o livro seja um livro seminal. Então, eu vou fazer uma citação de... Minha perspectiva é machista. Eu vou fazer, então, uma citação de Rasenbaum, quando ele diz o seguinte: devido aos efeitos de práticas discriminatórias subtis e mecanismos racistas mais gerais, os não brancos têm oportunidades educacionais mais limitadas do que os brancos da mesma origem social. Por sua vez, as relações educacionais com os negros e mulatos são traduzidas em ganhos ocupacionais e de renda proporcionalmente menores do que os dos brancos. Agora, vamos pegar bem essa expressão: prática discriminatória, subtis e mecanismos racistas mais gerais. A questão que a gente se coloca de saber é a seguinte: eu nem sei porque a proposta de René Ribeiro eu estou pegando, metendo e falar sobre todos e quase todos os assuntos. Posso até me sair mal nisso. Mas é preciso dizer quais são essas práticas e quais são esses mecanismos, como se configuram, onde exatamente são acionados, por quem, em que momento, etc. Existir é ser percebido. O princípio de Berkeley. Existir é ser percebido. Então, só pode ser percebido aquilo que possui existência fenomênica, isto é, o que de algum modo, direto ou indiretamente, próximo ou remotamente, se manifesta. O que de maneira alguma aparece, também, ao que de modo nenhum aparece, também não se pode excluir existência alguma. Não vale concluir, portanto, a constatação de situações reais de desigualdade, que é para aquele Czinho, né? C entre si. Copyright. Bem, então, aquela situação de... estou dizendo, a conclusão de situações reais de desigualdade podem ou não serem devidas às práticas e mecanismos sutis. Não é? Podem ou não, você precisa provar. Elas podem ter muitas causas. Então vamos ver René, vamos agora contrapor René a esse ponto de vista. A abordagem de René é uma abordagem bem concreta. Ele está voltado para fenômenos que podem ser observados com facilidade. Então René diz: no Brasil não se formaram, isso é um ponto de vista de René, não se formaram grupos raciais estanques. Houve, ao contrário, muita miscigenação, sem que, este ponto é crucial, filhos, netos, descendentes dessas misturas, fossem, desculpem a assonância, estou computando agora, fossem, por força desses princípios de codescendência, considerados como necessariamente pertencentes ao grupo racial subordinado e sujeitos à segregação. Criou-se no Brasil um sistema de gradações e interpenetrações junto a um grande sincretismo cultural. As palavras de René: miscigenação e encontro de culturas, todos os elementos capitais para a formação aqui de uma sociedade híbrida e ao mesmo tempo tolerante para contactos de raça que completava e integrava os contactos de cultura então havidos e hoje estão no processo de fusão e integração. Do ponto de vista de René. Não é do ponto de vista só de René, porque qualquer pessoa que conheça essa literatura reconhece imediatamente que esse é também o ponto de vista de Gilberto Freire, ou menos outros reconhecerão que este também é o ponto de vista de Roger Bastide, um artigo que eu vou me referir já, e que é também o ponto de vista de Tales de Azevedo. Essas pessoas têm fundamentalmente o mesmo paradigma de interpretação de relações raciais aqui no Brasil. Então, cada um deles bota depois os seus acréscimos. Então, ele diz: miscigenação, fusão integral, que estou me referindo ao livro de René chamado Religião e Relações Raciais. Essas coisas todas não teriam predominado no Brasil se outro fosse o tipo de religião característica de Portugal na época do descobrimento da colonização do Brasil. Não é? Então, René então, vai ligar essas coisas todas. Ele diz: não fosse as crenças do catolicismo popular europeu, tão eivadas de elementos mágicos e crenças em almas de demônios, etc., então isso não teria ocorrido aqui no nosso país, etc. Pulando trechos inteiros. Mas nesse trecho mesmo pulado se encontra a formulação perfeita do pensamento de René sobre a formação social e cultural do Brasil. Eu me referi a Roger Bastide, e Roger Bastide adere a este modelo no seu artigo
1968, chamado por em inglês Color, Racism and Christianity. Ele deve ter sido traduzido em português, eu não me lembro da tradução em português, existe também em francês. Em francês, aliás, esse artigo de Roger Bachet passa por várias reencarnações, cada vez que ele escreve, em inglês ou em francês, ele faz pequenas alterações, mas o essencial continua o mesmo. Então, para dizer com todas as letras, René, e o mesmo vale para Bastille, admitia na sua interpretação que prevalecesse a ideia, agora sou eu que estou dizendo que eles dizem, eu estou dizendo que eu estou dizendo, não, estou dizendo que ele diz. Embora a palavra seja minha, a expressão white is beautiful. Isso implica que se valoriza e deseja, na medida do possível, uma aparência próxima ao extremo caucásico do espectro racial. Permanece, estou dizendo assim, com certo cinismo mesmo, permanece a opção preferencial pela cor branca e estamos próximos ao conceito kibeliano de etiqueta racial. É uma coisa que a gente explora muito nesse livro de Religião e Relações Raciais. Etiqueta racial. Que supõe a atenuação, a ausência de mecanismos de discriminação, possibilidade de acesso a determinadas ocupações, independentemente do background de cor, raça, preferência pelo casamento hipergâmico, eufemização do preconceito pelo termo como moreno, escuro, etc. Alguns que na época de René eram corretos e que deixaram de ser atualmente. Então, ao contrário, não é? Guardando-se silêncio a respeito de marcas fenotípicas. E aqui vem uma coisa muito importante, diferença fundamental com relação ao sul dos Estados Unidos, a presença de traços fenotipicamente africanos é considerada, do ponto de vista dos estados prevalentes, mesmo que para algumas pessoas pareça assim, menos desejável, mas não é uma barreira para o intercâmbio social e matrimonial, podendo ser capaz de ser compensada por outras vantagens, sobretudo de caráter econômico, que é aquela coisa, aquele ditado muito conhecido que diz o dinheiro à alveja, em inglês, money whitens. Então, whitens mesmo, eu tenho muito de fazer cada erro, mas é engraçado que essa história, na literatura inglesa, está muito descrita com alguns personagens de um grande romance chamado Vanity Fair, em que há um caso de um perto, assim, em parte esse livro exemplifica uma história desse tipo. Muito bem, então, eu acho que o segundo grande tema da obra de René, que é religião e relações raciais, um livro financiado sem dúvida por René Ribeiro, que ele fez, aliás, no contexto do projeto Unesco. Sobre isso eu já escrevi em outros lugares, sobre isso escreveu também muito bem Marco Schormaio, que é um autor que eu cito aqui no meu texto, que é uma pessoa pela qual eu tenho enorme consideração. Agora, tendo dito assim, eu vou rapidamente adiante, não só eu, mas outras pessoas escreveram, estou citando, vem aqui mais ao caso. Eu agora vou terminar, como é que eu já consegui? Eu me expondo duas coisas. Primeiro, que eu tenha conseguido começar. Segundo, que eu já tenha conseguido terminar, porque já está pertinho de terminar. René, como é sabido, foi aluno de Melville Herskovits. Melville Herskovits veio várias vezes ao Brasil na década de 40, como também Charles Wegley, foi mencionado antes. Charles Wegley, aliás, ao qual eu sou pessoalmente, eu tenho que dizer, eu devo pessoalmente favor de Charles Wegley na minha carreira. Foi o Wegley, se isso importa para alguma coisa, foi o Wegley que me levou para a Universidade de Columbia. Eu sou muito grato a ele. Foi ele que uma vez me chamou e disse assim: vem cá, você quer ficar aqui em Columbia? Eu disse: quero, já tem até você. Mas deixa eu dizer uma coisa, você está querendo ficar em sociologia? Eu disse: Ele disse: as suas notas em matemática e estatística são péssimas. Você, por que não veio para a antropologia? Aí eu disse: com muito prazer. Eu estava com muito medo, né? Então, depois de não voltar para o Brasil, terminado por ótimo. Mas como eu dizia a Bela Bianca, eu dizia a Bela que 3 semanas de antropologia já estou perfeitamente convertido e achando ótimo. Bem, então, e nunca mudei depois disso aqui. Mas agora, voltando, falei Melville Herskovits, né? Melville Herskovits desempenha um papel muito importante na vida de René. E
Eu não sei até que ponto, nos trabalhos de René, a teoria é mesmo que Melville Herskovits ou é outra. A gente frequentemente faz isso com orientadores, né? A gente cita muito orientador, mas de fato a gente está driblando, dizendo coisas completamente diferentes das que ele diz. Mas enfim, René, no livro dele final, ele diz o seguinte, ele se declara, ele tem um conceito que o René usou esse termo, ele diz assim, nossa posição teórica é idealista, obedecendo a sistemática proposta por Max Weber. Ele era muito antimarxista, de que ideias e não forças materiais são os elementos geradores da ação humana, dizia ele. Então, outra coisa que ele diz é que ele diz que a religião deve ser reconhecida como uma racionalização sobre as origens do destino do homem, a natureza do supernatural, supersocial, e não simplesmente como uma superestrutura ideológica, dizia ele. Porque é engraçado, René, sobretudo nos últimos anos de vida, ele assumiu uma posição assim muito militante, militantemente não digo, porque isso pode dar outras impressões, mas muito marcadamente antimarxista. Ele tinha até umas desconfianças, quando o livro dele, uma vez o livro dele atrasou-se lá na editora Maçangana do Instituto da Fundação Joaquim Nabuco de Recife, ele disse, olhe, isso são os comunistas. E você, Roberto, é capaz de estar metido nisso. Eu disse, eita, doutor René, peraí. Estava com essas posições assim um pouco fortes. Mas, enfim, René, nos últimos trabalhos dele, ele tem um estudo muito interessante, que eu acho que nos interessa, que é o estudo da cultura e o fator humano, a obra científica do professor Melville Herskovits. Então, ele adere, na teoria pelo menos, ele adere completamente a um relativismo cultural que me deixa até surpreso que René chegasse a esse extremo. Ele diz assim, as culturas diferentes, são sempre apreciadas nos termos da própria cultura do observador, inferiores e superiores, primitivas e civilizadas, selvagens e bárbaras, etc. Tudo isso implica julgamentos de valor por não existir realidade objetiva nem subjetiva, independente da aculturação do indivíduo e de sua vinculação à sua realidade cultural, aos valores vigentes em sua cultura. Então, até esse tema da aculturação aqui veio muito a propósito, porque René conservou-se até o fim fiel ao modelo, à ênfase no estudo de aculturação salientada por Herskovits. Mas somente ontem aqui, naquela interessantíssima primeira sessão, foi que eu entendi mais alguma coisa mais sobre o debate brasileiro sobre a aculturação. Esse debate sobre a aculturação, que às vezes eu pensava que tinha um elemento grande de crítica contra René Ribeiro, que possivelmente tinha, mas que me parece atualmente, até pelo que eu vi ontem, isso me reforçou minha opinião, me parece que fosse dirigido sobretudo a professor de saudosa memória Egon Schaden, que era grande defensor da aculturação, talvez Williams também, eu acredito, e acredito então que quando, por exemplo, a professora Marisa Correia, com muita propriedade, ela diz que destaca a importância do que ela chama fricção interétnica. Eu me devo dizer que fricção interétnica pode ser uma coisa bem gostosa. Quando ela diz isso, minha opinião é a seguinte, de fato ela tem razão. A aculturação só se faz através da fricção. Agora, ao mesmo tempo que eu digo isso, me parece que o problema da aculturação ainda continua colocado, porque em grande parte este é um problema central da ciência social, porque esse problema, em outros termos, não é outro senão o problema da expansão da modernidade. Não é? Essa que Herskovits usava o princípio de aculturação,
René usava, Egon Schaden usava, toda esta geração, René e Schaden, eu pensei até em continuar um pouco mais disso, que foi, de certo modo, suplantada assim, no Congresso de 1978 que houve isso. Mas não vai ser isto o assunto de hoje, para mim, pelo menos. Então, René faz essa aberta profissão de relativista. Então, eu vou agora tentar terminar. A gente sempre, quando está falando, pensa que não falou demais ainda, mas sim pode ter falado. Então, 4 livros de René que aqui eu destaquei. O primeiro deles, Cultos Afro-Brasileiros do Recife, publicado originariamente em 40 e 52, na primeira edição em português, defendido como tese de mestrado na Universidade Northwestern University, sob a orientação de Heskowitz. Foi 48 ou 49, por aí a defesa. 47, eita, obrigado, Mísia. Foi 47. Em 1947, justamente publicado em português em 52, reeditado umas 2 vezes já depois dessa primeira edição de 51. A segunda edição tem um prefácio deste vosso servidor que está falando. O primeiro livro que eu destaquei, o segundo livro que eu destaquei foi Religião e Relações Raciais, que resulta da participação de René no projeto Unesco, alguns diriam até da contraparticipação de René, porque René, na sequência de Gilberto, ele adota uma atitude que é contrária à revolução paradigmática representada pelo projeto Unesco, mas isso nos ia nos levar muito longe. O terceiro livro de René que eu estou destacando são... Eita, deixa eu ver se eu tenho as minhas referências direitinho. Agora eu não tenho cuidado. Mas deve estar assim, vou dizer agora mesmo. Também, se eu não disser, ninguém vai morrer com isso. Ele tem, o último livro dele é o Negro na Atualidade Brasileira, e, finalmente, o Negro Brasileiro, que, enfim, estou me atrapalhando tudo. Esse negócio, eu acho que as pessoas com certa idade deviam ser proibidas de falar em público, porque se esquecem das coisas. Enfim, 4 livros centrais de René. E eu aqui, além dos muitos artigos, eu acho, por exemplo, se eu não estou enganado, Peter vai se ficar mais em alguns artigos que não estão em livro. Ele está interpretando totalmente diferente. Enquanto eu, ao contrário, até por facilidade de pesquisa, quando eu fui fazer esse trabalho aqui, e hoje, eu tinha colocado aqui em estante em lugares diferentes, os trabalhos isolados e os livros, e cadê que eu encontrava os trabalhos antes? Então vai ser só o livro mesmo, acabou. Pronto, então, esses 4 grandes livros que resumem a obra de René, enquanto não forem publicados, como eu espero que sejam, em livros, as outras coisas publicadas por René em várias línguas, inglês, francês, português e espanhol. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela boa tarde, da elegância da linguagem de Recife, Roberto. Vocês aguentam mesmo o sotaque inglês meu. E também eu fiz matemática. Eu abandonei conversando com ele. Dá para ler aqui? Não, é só ver as referências bibliográficas para quem... Esses, né? Isso. Tá. Então, eu agradeço. Foi a Misa que me convidou para começar. Bom, e agradeço para falar do René Ribeiro. Eu disse para eles, bom, eu lembro e conheço bem apenas um artigo do René, que eu li na época que eu estava interessado em entender um pouco sobre homossexualidade nas religiões afro-brasileiras na década de 1970 do século passado. Sugeri a Misa que eu pudesse falar desse trabalho. Bom, então, eu vou, acho que aqui tem as referências, se você pensar. Esse aqui. Ele vem em inglês, francês e português depois. Bom, o artigo pretende identificar as personalidades e orientações sexuais, embora não é essa palavra que o René usa, de 60 homens do Xangô, através de entrevistas e técnicas psicológicas.
Em seguida, ele identifica as orientações e explica as orientações em termos de desvios, patologias, como veremos adiante. Aí, através de uma análise neurofreudiana, ele relaciona a homossexualidade desses quase 60 homens do Charlot às famílias de origem deles, que nós hoje em dia chamaríamos de matrifocais, famílias de chefes de família. Então, e no final do artigo, ele vai perguntar, então, vai explicar que essas pessoas descritas da maneira que ele descreve, oriundas dessas famílias, acham no candomblé um lugar para desempenhar a sua familiaridade, resumindo muito por cima. Bom, eu creio que vale a pena, de fato, voltar a esse artigo. Justamente na luz dos debates contemporâneos. Nós sabemos que toda leitura é situada, e essa leitura minha estava situada na década de 70, situada de novo aqui, mudou a constelação, mudou a configuração, inclusive, do debate. Mas eu acho que vale a pena olhar na luz das nossas preocupações hoje em dia. Né? De fato, porque essa discussão contemporânea sobre a gênese da orientação sexual, da sexualidade, do gênero, né, e as suas configurações culturais continua forte e firme. E mesmo se vocês se interessarem, amanhã vou falar da briga entre um pastor evangélico, Silas Malafaia, e um geneticista de Cambridge, Eric Vieira, sobre exatamente essas questões. Bom, o artigo do Ribeiro, vou descrever um pouco mais de detalhe. O artigo do Ribeiro começou a sua vida pública num simpósio que teve lugar nos Estados Unidos da América, mas num simpósio, influências do meio ambiente sobre a expressão genética e diferenciação sexual, aqui hoje, popular. E foi publicado nesse livro aqui. Vamos lá para o próximo. Aqui é a referência desse artigo quando o primeiro aparece, no prelo. Né? E tive muita dificuldade de achar, porque estava todas as universidades em greve. Uma aluna minha de Princeton conseguiu mandar isso aqui. E foi muito importante ter achado isso, porque abriu a minha cabeça para entender de que se tratava, de fato. Vou continuar. Aqui é a Conferência Popular. Aqui o próprio René Ribeiro, aqui no meio, tá vendo? O número 49, eu acho. Próximo. Vou deixar. Então, o objetivo do simpósio era juntar especialistas de diversas tradições disciplinares, como biólogos moleculares, embriologistas, biólogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos e clínicos, para discutir a diferenciação sexual. Os organizadores de diferenciação sexual, se percebe, tudo mudou, a linguagem mudou, falamos de gênero, falamos de, né? Mas era essa palavra que usaram. Os organizadores pregaram a necessidade de juntar as ciências num esforço interdisciplinar para tentar inovar sobre essas questões. Ribeiro apresentou seu trabalho numa mesa chamada Comportamento Normal e Anormal. E o título é instigante. Me lembrou o nome da revista onde a dona Ruth Lemmers publicou seu famoso artigo, primeiro artigo sobre homossexualidade masculina nos cultos afro-brasileiros, em 1940, justamente a revista de psicologia Anormal e Normal. Provavelmente por coincidência, nós estamos no mundo ainda que se fala normal e anormal sem o beijo. Bom, então vamos ao trabalho dele. Como diz, ele entrevistou 60 homens do Xangu. Eles sofreram uma entrevista de 23 perguntas, mais ou menos sociológicas, idade, onde nasceu, etc. Né? E eles tiveram que fazer um teste projetivo psicológico que se chama Desenhe uma Pessoa, em inglês Draw a Person, de uma pessoa chamada Karen Macho. Vou passar para ela. Esse é um livro dela, de 49, que fala mais extensivamente sobre esse teste. E esse teste ele aplicou porque ele diz, na palavra dele, Ribeiro,
O teste é considerado sensível a tendências homossexuais, tendenciosas, e a dificuldades de identidade sexual. Bom, como eu nada sabia sobre esse teste, você sabe que quem se criou nas mãos dos seguidores de Durkheim rechaça a psicologia. Nada sabia sobre esse teste, então fui tentar descobrir. Eu entrei num terreno que me parecia muito mais exótico que os azândicos. E pareciam também uma espécie de sociedade secreta, seria chamado, se fosse africano, nós chamaríamos isso. Porque os psicólogos não abrem mão dessas informações, não conseguiu o protocolo do tal teste, desse teste, não consegui. Mas eu consegui saber dele através de uma tese que eu achei no Google, de um americano que mostrou que o teste é muito ruim, não prevê absolutamente nada. De qualquer maneira, esse teste começa na década de 20 essa ideia, entre a psicologia, que eles achavam que era possível chegar ao inconsciente através de métodos não verbais, através do desenho. Né? Então, essa é a ideia básica. A pessoa, ao desenhar, revela a sua intimidade, a sua personalidade, o seu inconsciente. E aí, Mike Jove vai formalizar esse teste em 41. A pessoa ser testada é apresentada uma folha de papel A4 e instruído a desenhar uma pessoa. O psicólogo nota o sexo da pessoa e em seguida pede ao sujeito ou objeto que desenhe uma outra pessoa do sexo oposto. As pessoas desenhadas são vistas como projeções do desenhador. É isso a ideia de teste projetivo. Certo? Os psicólogos, então, analisam esses desenhos para saber da intimidade das pessoas que fizeram o teste. Eles acharam que poderiam vislumbrar vários aspectos do inconsciente das pessoas, dos sujeitos, mas o que interessa nesse contexto específico é como esse teste foi usado, e pode ser que continue sendo usado, não sei, para detectar aspectos da sexualidade dos sujeitos. Como o corpo desenhado supostamente revela o inconsciente do sujeito, de uma sutileza ímpar, você pode adivinhar que o homem que desenha uma mulher logo é suspeito de ter tendências homossexuais e vice-versa. É muito sutil. Segundo a Machov, ela própria, vou citar, a análise psicanalítica teorizou que já que homossexuais masculinos fazem associação de vergonha e uma fixação nas partes dos seus próprios corpos, nádegas e quadris, eles enfatizariam essas partes no primeiro teste. É bastante comum ver a figura de um homem retorcido na sua perspectiva para poder focar numa nádega muito ampla. Isso pode ser visto em figuras com e sem roupa, diferente do perfil. Muitas vezes, a área dos quadris mostrará confusão, uma quebra de linha ou uma amplificação particular, juntamente com o tratamento com o espico das nádegas. Também, eles tiveram que prestar muita atenção aos cílios. Cílio grande é um sinal muito... Então, o Renner aplica esse teste e chegou à conclusão que 57% das pessoas, cito ele, exibiram graus variados de desequilíbrio emocional e conduta desviada. Presta atenção à terminologia. Desde homossexualismo aberto ou disfarçado, há problemas de adequação sexual. Parabéns, eu não vou ter tempo de fazer uma análise mais cuidadosa, vocês vão fazer, vocês mesmos. De adequação sexual, aí incluído o alcoolismo. Dividiu, depois disso, os seus entrevistados em 3 categorias. Eram assim: homossexuais, primeira categoria. Segunda categoria, pessoas com dificuldade de identificação sexual, palavras dele. E, finalmente, pessoas com adequação sexual defeituosa. É uma classificação, vocês percebem, de degradação. É uma classificação de degradação moral, sobretudo. Né? E é uma classificação que eu quero frisar à revelia
dos sujeitos. É uma classificação, é uma maneira de fazer uma espécie de anti-antropologia. Porque em vez de ouvir a voz do nativo, você impõe sobre o nativo a sua voz. Eu vou rapidamente com o tempo curto. Ele falando nesse artigo, fala assim: 4 eram francos homossexuais. Tem essa categoria de franco homossexual. É diferente do teu homossexual. Membros de grupos dirigidos também por homossexuais mostram, veja bem, dependência maternal, introversão, imaturidade, egocentrismo. Alguns são exibicionistas, narcisistas, maneiristas, com sentimento de culpa, suspeita e timidez. Todos têm grande dificuldade no relacionamento com a imagem feminina. Os que têm dificuldade de identificação sexual são muito parecidos, de fato. Eram 16 e eles tiveram pais punitivos e mães calmas e protetoras, suaves, etc. As personalidades deles eram, da uma parte, egocêntricas, narcisistas, introvertidos, com dificuldade no relacionamento com a imagem feminina. Agressão e sensitividade no relacionamento social, sexualidade desviada, conflitos quanto à virilidade, insegurança e confusão na identidade sexual, tendências homossexuais, etc. Não vou ler mais, é muito repetitivo. E o terceiro grupo de adequação sexual defeituoso também são muito parecidos, de fato. Eles sofrem de culpa, agressão, angústia, necessidade de autoafirmação, dominância, falta de controle dos impulsos, com consequente culpa ou suspeita, dependência materna ou dificuldades no meio. Aí vai. São psicossexualmente imaturos, narcisistas, alguns afeminados ou introvertidos, egocêntricos ou infantis. Bom, tendo classificado os sujeitos nesse sistema classificatório, ele procura entender por que tem esses homossexuais entre esses sujeitos. Vou pular muito rapidamente sobre esse pedaço, porque é o clichê neofreudiano que todos vocês conhecem. Das senhoras dominantes, dos pais ausentes, basicamente. Ou vice-versa, dependendo. Ele cita vários autores, né? Ele diz assim: essas mães podem ser possessivas, dominantes, superprotetoras, exigentes, que agem para desmasculinizar seus filhos. Elas podem ser puritanas e sexualmente frias, e interferir com os interesses heterossexuais de seus filhos na infância e na adolescência, tratá-los como crianças e protegê-los nas atividades normais ou das grosserias dos jogos infantis. Aí vai. Como um passo de mágica, é agora que o nosso autor vai relacionar as teorias sobre a gênese familiar da homossexualidade, né, com os seus informantes do Xangô. Por quê? Porque os membros do Xangô seriam oriundos, agora eu vou citar, do segmento onde se confina a maior parte dos descendentes mais pobres dos antigos escravos negros. Antes da filiação ao Xangô, já participaram de uma distinta cultura de pobreza, permeada por elementos das culturas africanas aqui introduzidas como consequência do tráfico escravista. Um dos traços particulares nestas é a posição especial da mulher. Parece-nos importante apontar aqui a relativa independência econômica dessas mulheres e o costume do casamento consuetudinário, o que, em conjunto, leva a famílias compostas, centradas em torno da mãe, pais de arribação e maior liberdade sexual e social feminina. Ele continua: sejam eles homossexuais declarados, ou machos com dificuldade de identificação sexual, são resultado de situações conflitivas experimentadas no lar, com um tipo especial de família centralizada em torno da mãe, característico da subcultura afro-americana das classes sociais mais baixas. Daí vem, então, de novo, personalidades introvertidas, imaturas, infantis, narcisistas, egocêntricas. E aí, parece então, pelo raciocínio, pela lógica, que não haveria nenhum filho pobre, ou negro, de Recife, que não tivesse tendências homossexuais, porque todas as famílias são assim. Mas o nosso bacamarte, aqui vocês vão então perceber o porquê desse título do ideia, vocês vão lembrar
que o psiquiatra Machado de Assis constrói um asilo e vai colocando as pessoas por um tipo de Itaguaí, né? Vai colocar as pessoas, depois de um certo tempo descobre que a população inteira de Itaguaí está dentro do asilo, aí tira eles e coloca eles próprios dentro do asilo. Mas eu chamei um pouco de bacamarte porque, de fato, você tem essa sensação da produção, não da loucura nesse caso, mas desses efeitos todos. Porque continua, né? Esse que é muito importante, acho, desse artigo. Em nossa experiência clínica, porque o René era psiquiatra, médico psiquiatra, tinha sua clínica, clinicava, tinha um hospital também. Então ele fala, em nossa experiência clínica, o número de pacientes da classe média superior e da classe alta tinha dificuldade de identificação sexual e homossexualismo passivo, mais um conceito, com consequência da influência nefasta de constelações familiares semelhantes àquelas da tipologia acima apresentada. Então não eram apenas os negros e pobres, mas também a classe média alta com essa mesma configuração. Pais autoritários e mães submissas agora, né? Ou eram mais protetoras e maridos ausentes, é tudo muito interessante. Não tem escapatório mesmo. Ou então, enérgicas, exatamente, mais autoritários, mais submissas, porém permissivas e protetoras, ou então, enérgicas e punitivas, mas ao mesmo tempo possessivas, ao lado de pais ausentes, neutros, submissivos, e seus rebentos introvertidos, narcisistas, egocêntricos, sensitivos, agressivos, culposos, pegados às mães, lutando por reconhecimento social, afirmação viril, ao mesmo tempo em que lutam contra suas pulsões homossexuais e sua confusão e ambivalência sexual, podem ser encontrados além dos estamentos sociais saturados por elementos das culturas africanas. Assim, por que então Xangô, já está todo mundo sofrendo desse tipo de família? Bom, o Xangô, voltando ao Xangô, porque esses 60 vieram do Xangô. Ele, por que estão no Xangô? Aí o Ribeiro aqui é interessante, eu acho, porque ele tem a mesma posição da Ruth Landers. Vocês vão lembrar que a Ruth Landers interpretou a presença do que ela chamava de homossexuais passivos do Candomblé, porque por ele dar razão à sua feminilidade. E depois nas teses da Patrícia Biblan, por exemplo, essa ideia de feminilidade é associada à possessão. Essa é uma das partes da tese da Ruth Landers. Um argumento funcionalista. As pessoas são femininas, então acham as coisas. Aí ele diz assim, os homossexuais, as pessoas sexualmente desajustadas, podem aderir ao grupo do culto afro-brasileiro por muitas razões, entre elas a companhia feminina, a necessidade de exibirem seus maneirismos ou de se identificarem com deuses femininos em grupos dirigidos por homossexuais, e aí vai. Né? Além disso, ele sugere a mitologia da religião africana oferece modelos de comportamento. Ele fala alguns andrógenos, como Oxalá e Ansã, sexualmente livres, como Oxum, Xangô, ou imprevisíveis, como Exu. Bom, resumindo tudo isso, o artigo do René, e aí que eu quero deixar com vocês essa ideia, fiquei matutando hoje de manhã, eu acho que mais ou menos. O artigo parte do pressuposto que a ciência psicológica que é capaz de identificar os desviantes, primeiro pressuposto. Ela sabe. Assim, criando categorias de degradação moral, ela identifica e subalterniza. É uma espécie de negação da antropologia que nós conhecemos. Porque, em vez de partir do ponto de vista nativo, impõe o ponto de vista do analista sobre o nativo. Em seguida, uma vez identificadas essas pessoas com problemas, vem a psicanálise para descobrir as causas da sua condição, que são a causa basicamente é a configuração familiar. E para explicar por que gravitam para os cultos afro-brasileiros,
invoca-se a antropologia funcionalista aplicada pela Ruth Landers. Nesse momento, de fato, aparece o ponto de vista dos nativos. Inclusive, aí que está. Não todos nativos. Eu descobri isso hoje de manhã, relendo isso. Não, os tais homossexuais francos não falam nesse texto. Quem fala são os homossexuais não francos. Entendeu? Os que não aparentam ser, mas são identificados através dos textos. E esses falam assim: não queremos homossexuais nos cultos, porque são nauseabundos, piores homens que existem na terra, vergonhosos, os dependentes de mim não ficavam únicos no culto. Essas categorias são as mesmas da psicologia, mas em linguagem vernacular. Não é isso? Como é vernacular, não é? O que a psicologia faz apenas rebusca essas categorias em outras palavras narcisistas, etc. Não é? Quer dizer que é curioso isso, que a psicologia do autor acaba corroborando o senso comum popular. Bom, a presença desses três, uma palavra grandiosa, paradigmas, um ao lado do outro, é certamente devido à formação do René Ribeiro, que também aprendi agora com vocês. Formado médico psiquiatra, ele se sente à vontade com os testes psicológicos e as interpretações neofreudianas, classificando e interpretando os seus informantes à revelia deles mesmos. Mas, formado também na antropologia, sob os auspícios de Melvin Huskowitz, e aprendeu também sobre os aspectos sociológicos das famílias matrifocais de gente negra e pobre de Recife. Né? E aí é uma parêntese muito curta. Vocês certamente vão lembrar que na década de 40 houve uma briga brava entre o Melvin Huskowitz e o Franklin Fraser. Franklin Fraser é sociólogo. Interessante, sem querer etnicizar tudo à moda de hoje em dia, mas o Melvin Huskowitz era um judeu e o Franklin Fraser era um African-American. O Melvin, antropólogo, Fraser, sociólogo. O Fraser achava que a família pobre baiana era uma função da pobreza. Eu acho que ele tinha razão, porque você também no subúrbio de Londres. Mas o Franklin Fraser achava que era africano. Ele achava que era resquício, a sobrevivência, ele tinha essa ideia, né, da sobrevivência da poligamia. Mas nesse texto, o René Ribeiro não fica do lado do seu professor, ele um pouco junto os dois, falando de negro e pobre na mesma frase. E é interessante que no final ele concorda com a Ruth Landers, que era inimigo mortal do Melvin Huskowitz. Vocês vão lembrar que quando ele publicou o artigo sobre essa questão e também o livro Cidade das Mulheres, quem arrasou nas resenhas foi o próprio Melvin Huskowitz, que fez tudo para impedir a publicação do livro antes. Todo mundo conhece. Né? Então, mas é muito interessante, né? Porque eu achei interessante, porque o Ribeiro tranquilamente faz os seus testes psicológicos, né? Com tudo o que significa, mas sem perceber nenhuma contradição, vai para o neofreudianismo, né? E no final uma espécie de funcionalismo antropológico. Eu vou terminar onde eu tentei começar. Então, que adianta olhar para tudo isso? Eu acho que adianta porque estamos também discutindo as mesmas coisas com outras palavras hoje em dia. A briga continua. A psicologia formal retirou a homossexualidade da lista das doenças apenas em 1999. Muito depois dos Estados Unidos, que era 73. E depois também da Organização Mundial da Saúde. Graças ao trabalho de Louis Mortimer, nós sabemos. Há também uma literatura imensa sobre a contribuição da genética, com dezenas de cientistas sociais, sobretudo, e biólogos procurando genes homossexuais, etc. Quer dizer que há um esforço enorme de situar a homossexualidade no organismo. Né? E eu suspeito que devem continuar a aplicar o teste de Macho, porque eu vi a referência de 2002, 2003,
nós nos dividimos entre, por um lado, os construtivistas rampantes, como eu, por exemplo, os essencialistas, como Luiz Monte, né? E ficamos nos digladiando e tentando justificar um outro dependendo da situação. Né? E no mundo em que nós vivemos, essa discussão continua também solta. Né? Como eu disse no início, o pastor Silas Malafaia, como René Ribeiro, nega causas biológicas de homossexualidade, mas, junto com psicólogos evangélicos, quer nos curar, ou seja, tirar a homossexualidade, já que não é inapto, já que é coisa de família, está para ajeitar. Esse pastor, ao contrário de René Ribeiro, não vê nada positivo nas religiões afro-brasileiras. Essas são definidas por René Ribeiro como algo positivo para as pessoas com essas características. Mas do ponto de vista das igrejas evangélicas e neopentecostais, nós sabemos que os terreiros são definidos como antros de demônios. E eles querem dizimar os terreiros e, quem sabe, junto com eles, as bichas do Brasil. Algumas exceções do espectro. A dizimação das bichas com algumas exceções. Espero que sim. Do espectro e sim também. Não, os que ficam lá dentro dos terreiros. Passamos a palavra agora para a professora Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, uma explicação que esse trabalho que estou apresentando é em parceria com a professora Roberta, colega minha lá do PGA, mas como no site da AMA só pode colocar só um autor, então só eu. E aí, a professora Roberta não pôde estar aqui comigo nesse trabalho. Depois, assim, do charme do Roberto Mota e do charme inglês do Filipe, eu falava que ser um pouco, né? Menos charmoso, mas eu vou tentar manter um pouco o espírito e vou um pouco na linha de um texto mais de provocação, mais provocativo, espero. Então eu vou ler, não vou ler tudo, eu vou pular, né? Isso já foi uma releitura de um outro ponto que a gente teve lá em Recife, que a gente participou, e já é um pouco de diálogo com o que foi debatido lá. Em 13 de janeiro de 1914, nascia René Ribeiro em Recife. Em 2014, comemorando o seu centenário, não apenas motivadas por uma homenagem justa à obra de atuação profissional de um dos fundadores do PPGA da UFPE, instituição da qual fazemos parte e de onde também fomos formados, mas especialmente como um momento oportuno de reflexão sobre a posição que ocupou e ocupa René Ribeiro e a antropologia produzida que se traduz no Norte e Nordeste, no quadro da Constituição e da institucionalização da antropologia brasileira. Nesse sentido, mais do que de direito, refletir sobre René Ribeiro é fundamental para melhor entender as narrativas místicas que são elaboradas sobre nós no campo da antropologia nacional. Dessa forma, instrumentalizamos René Ribeiro, tomando-o como um exemplo paradigmático do processo de invisibilização que vem sofrendo a produção norte-nordestina no campo da antropologia nacional, que metonimicamente nos mantém no presente das minhas exposições geopolítica acadêmica da antropologia brasileira. René Ribeiro, segundo o que nos consta, primeiro brasileiro a receber título de mestre em antropologia, com destacado talento etnográfico, como lembra Roberto, com vasta produção acadêmica apreciada por seus contemporâneos tendo sido presidente da APA, é invisibilizado ou esquecido quase totalmente por seus sucessores. Perguntamos por que e como se produziu o desinteresse nacional pela obra de René Ribeiro e pelo seu papel na consolidação dos estudos antropológicos e institucionalização da antropologia em território nacional. Para responder a essa questão, é preciso refletir sobre os fatores envolvidos que produzem esse desinteresse ou invisibilidade. Nossos argumentos é que 3 são esses fatores: um de caráter interno, a sua obra, e 2 de caráter externo. O primeiro deles, referente à sua obra estricto sensu, baseia-se em boa parte sobre o uso que René Ribeiro faz de
e categorias que foram, mesmo na sua época, publicados. Algumas categorias de forma crítica também. Termos de forma crítica. A essa questão, como mostrou bem, a essa questão se junta, para alguns, o problema fortemente acentuado da sua relação com a medicina. O segundo fator, e o primeiro de caráter externo, mas referente particularmente à pessoa de Ribeiro, diz respeito à sua classe social e ao seu posicionamento político-ideológico, já que se tratava de um confesso anticomunista, posição ideológica inaceitável para boa parte dos intelectuais, especialmente os JTF da ditadura. O terceiro fator, e para nós o decisivo, diz respeito às relações de poder que constituem o campo acadêmico da antropologia brasileira, estabelecendo a hegemonia da antropologia produzida nas províncias localizadas no Centro-Sul. Na nossa perspectiva, especialmente nos livros, coletâneas e artigos que tratam da história e do campo da antropologia brasileira, e que nos colocam, ora na sua origem, como Roberto Cardoso Oliveira, B, ora como tendo manifestações de antropologia, como Marisa Pereira, C, ora como tendo problemas de identidade, sou ou não sou antropólogo, e produzindo pesquisas de inspiração antropológica, como na coletânea da ABA, publicada em 2005, e a isso se acrescenta o título de médico antropólogo, ou simplesmente médico, ao se referir a Tales e a René Ribeiro, apenas, como em convite. Como já discutimos a Iures, esse esforço narrativo conjunto pode ser interpretado como uma fase visível e estratégica disso que identificamos como um projeto de hegemonia geopolítica acadêmica que tem como consequência a nossa invisibilização e que pode ser antropologicamente refletido à luz das análises de Litt sobre o mito. Assim, o que se tem, então, é um corpus escrito que vai se constituindo em um sistema mitológico que narra a instauração da real ciência social brasileira, em que várias versões diferentes são contadas. Entretanto, como observou Litt, essa variedade não é improdutiva, já que é um traço comum a todos os sistemas mitológicos e todas as histórias importantes se repitam em várias versões diferentes. Entretanto, para nós, um dos pontos mais pertinentes da reflexão de Litt é que ele avança, no contexto do complexo mitológico, como a multiplicidade de repetições, inversões e variações pode vir a formar uma mensagem consistente, aplicada às reflexões ao complexo mitológico que narra a história da nossa ciência. Percebe-se claramente como uma mensagem é tornada consistente e o mais importante, como sua eficácia simbólica, com efeitos práticos, é poderosa. Nossa reflexão sobre René Ribeiro, tomando como exemplo paradigmático, portanto, se enquadra no novo projeto de pesquisa sobre a geopolítica acadêmica da antropologia brasileira, que tem apoio da Carlos Facet e se constitui em mais de um artigo dentro de uma série que vem sendo desenvolvida relativo à descolonização do saber. Na nossa avaliação, consideramos que todo conhecimento produzido de forma localizada, como destaca Sérgio Consto, imenso que está em relações de poder, gênero, raça, nacionalidades, classes e regiões de origem. Destacamos para o caso a questão, René Ribeiro e a antropologia nacional brasileira, que um dos recortes fundamentais das relações de poder e da construção da hegemonia acadêmica é o recorte regional, ainda que esse recorte seja pouco evidenciado na literatura nacional e internacional. Faz necessário, portanto, voltarmos para as relações internas ao campo nacional, interessando analisar as retrações e as deformações do campo acadêmico, promovidas por diversos agentes acadêmicos nacionais que, através de suas narrativas, produzem visibilidades e invisibilidades, interesses e desinteresses. Então, René Ribeiro, ele vai se formar, ele se formou em medicina em 1936, mas ele é na área de psiquiatria. E em 1947 ele se forma, né, sob a orientação de Rescovitz. Eu não vou me entrar muito, mas eu vou dizer assim, no nosso ponto de vista, a trajetória de René Ribeiro expressa uma constante na história da antropologia. E, diferentemente do que se pensa, não se restringe à sua origem. A antropologia foi e continua sendo disciplina de conversão ou de dupla filiação, para usar analogicamente categorias analíticas do campo da antropologia da religião. Ou seja, a formação do antropólogo brasileiro se dá prioritariamente nos níveis de mestrado e doutorado, atraindo profissionais graduados em outras áreas. Isso pode ter como resultado tanto uma ruptura com a primeira filiação, ou seja, a conversão, quanto a uma atuação mais interdisciplinar. Para nós, René Ribeiro, certo ou erradamente,
enquadra na segunda categoria. Então a gente pergunta nesse título, né, se é antropólogo e médico ou médico antropólogo. E a gente faz referência, de fato, ao uso recorrente que Correia vai fazer do termo médico antropólogo quando se dirige a René Ribeiro e a Thales de Azevedo, um termo que ela adota a partir de um artigo de Thales de Azevedo que foi escrito para convencer os médicos de que a antropologia e a medicina eram uma coisa bastante, né, próxima. Então, mas que vai ser usada recorrentemente na descrição em relação com René Ribeiro. Né? Inclusive, ela vai dizer que a formação do médico ela vai ser muito forte no trabalho de René Ribeiro e vai dar como exemplo a dissertação de mestrado em antropologia sobre a orientação dos estudantes. Enfim, do nosso ponto de vista, é uma interpretação inadequada. Enfim, avançando, então, nós tentamos, então, a gente tentou refletir nesse texto, né, como é que é essa relação e como pensar René Ribeiro na relação entre medicina ou psiquiatria social, que na realidade ele vai desenvolver com o trabalho de interpretação, a psicologia social, a psicanálise e a antropologia. Como é que vai dar essa relação? É bom lembrar que um dos mais importantes influenciadores de René Ribeiro vai ser o psiquiatra social Ulisses Pernambucano, que era clínico de Gilberto Freire, enfim, mas que tem uma vocação também muito etnográfica. Então, a gente vai tentar pensar isso, a gente vai usar um texto de dialogar um pouco com o James Clifford, quando ele está analisando o caso de Lienhard, da França. Então, para nós, né, que René Ribeiro era médico, não há o que por que negar. A trajetória intelectual e acadêmica de René Ribeiro está indiscutivelmente ligada à medicina, em particular à psiquiatria social. Nessa direção, reconhecemos mais continuidades e combinações de papéis na trajetória de René Ribeiro do que rupturas. Contudo, esse lugar liminar ocupado no campo pelo autor foi efetivamente discutido das narrativas sobre a história da antropologia e das ciências sociais no Brasil, como também foi em Lienhard para o caso francês. Então, Clifford vai dizer que é muito pouco, ele vai pensar no texto de um antigenofilo, em que ele vai pensar que para descrever a relação entre Lienhard e os nativos da Nova Caledônia, né, que ele vai usar esse termo, tamanha era a sua intimidade com seus informantes, sendo capaz de transcrever longos trechos etnográficos, né, apenas de memória. Então, James Clifford vai falando sobre Maurício Lienhard, ele vai dizer: as opiniões conflitantes são tão verdadeiras como a maioria dos estereótipos. Elas não são muito úteis para entender uma pessoa como Lienhard, com quem devemos ser cuidadosos para não pensá-lo como um missionário que virou antropólogo. Nunca ocorreu a ele separar nitidamente as duas vocações, embora ele frequentemente evitasse misturar os dois diferentes tipos de discurso. Sua cegueira para o que é normalmente considerado uma contradição de papéis e objetivos não estava isenta de vantagens. É seguindo essa pista e tomando a interpretação de James Clifford para o caso de Lienhard, que nos afastamos dessa categoria médico-antropóloga, já que na nossa análise ela se alimenta mais de estereótipos do que de uma análise rigorosa das bases metodológicas e analíticas de como as disciplinas de psiquiatria social e antropologia se põem em relação para a compreensão da comunidade brasileira na obra de René Ribeiro. Enfim, então, Clifford ele vai fazer vai continuar fazendo essa relação. Então, o texto crítico para o missionário etnógrafo é, afinal, sua habilidade pessoal em permitir a coexistência de duas disciplinas em cooperação, onde possível, sem interferências, quando não. Lienhard, cujo meio familiar era impregnado tanto de caridade quanto de ciência natural, era capaz, quando necessário, de manter separados os projetos de evangelização e pesquisa empírica. O nosso artigo, então, constitui-se, portanto, um novo passo na formação de uma outra deformação em direção contrária do campo acadêmico brasileiro, ao propor analisar e se interessar em conhecer a maneira como essas áreas, essas disciplinas na obra do autor René Ribeiro, põem-se em relação uma com a outra. No texto, eu não vou entrar aqui, a gente faz uma análise de alguns trabalhos de René Ribeiro, tentando perceber essa passagem, essa relação entre a psiquiatria social, a psicologia social e a antropologia. Mas eu não vou me estender porque o tempo é curto, então eu vou passar
feita metronômica. A invisibilidade e a invisibilização da obra de Ribeiro é apenas um exemplo da invisibilidade e da invisibilização que são submetidas às produções antropológicas realizadas nas províncias do Norte e Nordeste. René Ribeiro é mais uma peça mítica que constitui o complexo mítico que nos define como produtores de uma quase-antropologia, pois se trata de um quase-antropólogo, já que era apenas médio antropólogo. Da mesma forma que as províncias norte-nordestinas têm apenas manifestações antropológicas, que partiriam de quase antropólogos, já que não conseguiriam ter uma identidade antropológica definida, produzindo, obviamente, uma quase antropologia, já que as pesquisas seriam apenas de inspiração antropológica. O resultado político da narrativa desse complexo mítico é que se torna justo e justificável o desinteresse pela nossa antropologia e sua invisibilização. Faz parecer natural a ausência da nossa produção nas reflexões, discussões e debates, em especial nas restrições que apontam o que lê nas ciências sociais. No final, assim como em Ribeiro, somos tornados e tomados como irrelevantes e desinteressantes. É por isso que, apesar das possíveis contradições e controvérsias da pessoa de Ribeiro, para nós é importante tomar a obra de René Ribeiro e o lugar ou não lugar dela no campo da antropologia brasileira, pois, como exemplo paradigmático, ela revela de maneira sintagmática o lugar ou não lugar que ocupamos ainda hoje na antropologia nacional. Então, isso se deveria menos à posição regional da coisa, mais um tipo de antropologia, por exemplo, que é uma antropologia intermediária especialista em mundo, em antropologia, segundo a visão das gerações posteriores, porque eu faço entrevista com os alunos, que são esses professores, que incluía até o Gabriel Lagoas, e eles eram todos muito respeitados e queridos pelos seus alunos, e todos são devedores desse aprendizado que tiveram na sua formação antropológica, por esses sujeitos que tinham consultórios, que ensinavam antropologia física e cultural, né? E que também participaram de congressos internacionais, que eram um polivalente. Né? Então, eu acho bem interessante a gente combinar possibilidades interpretativas, porque umas que resumem apenas a uma questão de jornalista. Eu acho que tem a ver com o fato de eles serem especialistas que não são plenos, eles têm um contato em outras áreas. Aí a nossa visão mais contemporânea, nós somos uma geração formada por especialistas puros, né, assim, a gente tende a esquecer também todos eles, não apenas os que se no Nordeste e no Norte, mas também aqueles que se eu falo isso muito pelo que eu aprendi deles, no meio dos seus alunos, especialmente as mulheres, seus alunos, que eu tenho feito uma pesquisa mais detalhada no Nordeste e no Sul. Cada pergunta, cada consideração a gente responde ou faz um... Eu queria só fazer uns adendos. Eu achei muito interessante a intervenção da colega, como eu segui também, teve interesse em trazer a comunicação do Lisa sobre esse assunto, para mim, a estudante da segunda. Em Pernambuco ainda haveria outros nomes que não foram ainda aqui mencionados, que são os nomes de Albino Gonçalves Fernandes, que escreveu muita coisa sobre religiões afro-brasileiras e ainda outro, Valdemar Valente. Eu gosto muito de um ditado que Cervantes bota no Quixote, que diz assim: um bom genealogista me fará sexto ou sétimo neto de rei. O que eu queria dizer assim, com um bom biógrafo, esses autores podem ganhar um grande relevo pelos que eles representaram. Estou de acordo com o que você disse. Acho que você disse, de fato, não estão dizendo que não estão forçosamente em oposição. Você acha, Mísia? Eu acho que tem uma questão a esclarecer, porque, assim, na realidade, o que
torna um antropólogo puro e um antropólogo impuro. Você escolhe alguns como puros e outros como puros. Do mesmo jeito que se escolhe alguns no Brasil em geral, quer dizer, o processo de invisibilização não é só uma questão regional, mas ela, do ponto de vista, quando a gente pega de forma mais estrutural, na recorrência das narrativas, você tem, obviamente que tem muitos outros lugares periféricos. Me lembra muito que é da antropologia que faz no Espírito Santo, né? Então, existem periferias por aí, por isso que na nossa perspectiva, a nossa proposta é de pensar as relações entre províncias, não o centro e a periferia, né? O que a gente tem que constituir são relações provincianas, no sentido positivo da palavra, né? Mas o que torna um impuro e outro impuro? Eu vejo ciências sociais, eu não fiz ciência social, eu fiz comunicação social. O que me torna uma antropóloga pura é o que eu fiz, mestrado em antropologia, eu fiz doutorado em antropologia. Então, assim, mas assim, o que eu estou falando é que ainda hoje a antropologia, ela é uma disciplina de conversão. Então discutir o que é pureza e impureza, o que é antropólogo puro ou não. Então, assim, por que os antropólogos, por que Pinto é impuro? Eu acho que não. Na minha perspectiva, não, mas ele era médico, não é isso? Pinto? Por que Thales Azevedo é impuro com todo o trabalho que ele fez? Por que René Ribeiro, que tem, segundo o que me consta, a primeira dissertação estricto sensu em antropologia defendida por um brasileiro, ele é impuro? Ele é médico antropólogo e não simplesmente antropólogo. Aqui, né? Então, assim, eu acho que tem escolhas também, né? Pode não ser conscientes, mas o que a gente está pensando, por isso que a gente está trazendo o link com essa questão da construção de um complexo mitológico, porque você tem narrativas e mais narrativas que são construídas, que são faladas, e que são processos de desconstrução, em que apresentam-se sempre nessas narrativas, né, que são aquelas que a gente ensina nas graduações, né, nessas coleções da Unbox, em que você faz um balanço da antropologia da religião no Brasil e você não cita nenhum antropólogo, nenhuma produção de pessoas, antropólogos localizados em instituições do Norte e Nordeste. Nenhuma. Né? Então, assim, isso é muito sistemático. É extremamente sistemático isso. Aí você tem algumas citações de nota e pé de página, alguns, obviamente que os níveis de invisibilização dependem muito das áreas e das relações. Você tem desde uma negação total até, né, menos mais relativa. Então, o que a gente vê é uma consistência, né, uma narrativa que consistentemente produz a nossa invisibilidade, que nos constrói como no processo histórico como não tendo, como sendo projetos individuais, pessoais, que não tendo uma constituição orgânica, né? E aí quando você compara, quando se conta a história das províncias do Centro-Sul, ou sobretudo, não é nem do Centro-Sul, porque eu acho que as províncias do Sul também são, né, elas também são invisibilizadas, apesar do que acontece hoje em dia, que estão conseguindo construir a sua visibilidade. Mas você tem lá que, organicamente, a ciência social, especificamente, e inclusive a antropologia, vai nascer ali institucionalmente, é onde ela realmente se constitui como pura. Isso. O resto é impuro. E ali é que está a ciência e a antropologia pura. E é recorrentemente esse discurso que é constituído nas narrativas que contam, inclusive, no livro O Campo da Antropologia no Brasil, produzido, organizado e publicado pela APA. Eu acrescentaria isso, que o próprio Egon Schadt, de quem se falou muito ontem, é também atingido por esse processo de invisibilização, que eu acho difícil dizer. Agora, peço licença para fazer um acréscimo. A gente precisa ver o seguinte, justamente, eu me referi já ao Congresso do Recife, o Congresso da ABA no Recife, em 1978. A meu ver, foi ali que eu descobri totalmente que havia no Brasil um novo paradigma, no sentido um pouco de Thomas Kuhn, um novo paradigma de antropologia. René foi simbolicamente sacrificado, foi uma espécie de vítima sacrificial pela enorme vaia que ele levou na reunião, que nós estamos pudicamente muito nisso, não pode se lembrar que ela não era nascida. Mas nós que temos idade
sabemos disso, talvez o professor Melati estivesse presente, não me lembro se estava presente, não sei se vai, mas outras pessoas sim, que estavam, não sei se Pita, mas enfim, aquele momento foi muito forte. Eu acho que aquilo demonstrou um novo paradigma, que não é puramente intelectual, é também um paradigma de poder, que logo, já conheci a palavra poder, que se empodera ou se apodera de algumas instituições, como o Museu Nacional, a Universidade de Brasília, que investe em São Paulo e Ego Schaden dá uma recuada, e por aí vai. Então, eu acho que essa invisibilização pelo qual a gente passa, eu acho que é muito consequência do fato de que a gente não está, né? Nós temos, digamos, um pedigrees outros. Por exemplo, o fato de eu ser ligado ao EGRE, ter sido ligado ao EGRE, a Morfia e a outros, eu acho que fica, como por exemplo, outro exemplo que eu dava, personalizando as coisas, Jorge Laville, são pessoas assim que ficam um pouco, não é? Um pouco marginalizadas até pela impureza do nascimento, se eu posso dizer. Agora, eu queria aproveitar a ocasião para dizer que eu não concordo absolutamente com a interpretação que Peter faz de René, na medida em que Peter, me pareceu, Peter atribui uma maldade radical a René. Essa história do moralismo, René aparece como um homem muito mau nessa história. Eu acredito que ele tivesse maldade, mas também bondades. Então, você deshistoriciza René. De certo modo, é você que está naturalizando René quando você atribui a René um moralismo, você usou a expressão moralismo várias vezes, que eu acho que não era. Você está vendo René como de modo um pouco estigmático. Suas descrições estão muito interessantes. Mas eu não creio que René tivesse. René estava na posição que era a posição, como você também salientou, que era normal na época dele, era o que se achava naquele momento. Ele estava sendo, eu acho que ele estava sendo correto politicamente ou teoricamente para aquele momento. E de modo que eu acho que você dizer que o bichinho era um moralista e que queria acabar com todas as bichas e coisas desse tipo, eu acho que ele disse isso dele. Você não disse isso dele, não? Eu disse do Silas Malafaia. Foi? Mas você aproximou os dois. Você deu a entender que Malafaia, estava retomando o René. Foi isso que eu entendi. Isso não. Eu tive a impressão que você disse. Malafaia era a reencarnação de René. O René Ribeiro publicou esse texto em 69. Eu comecei a escrever sobre isso, o mesmo assunto, em 74, apenas 5 anos. 3 anos antes da fatídica reunião da ABA em Recife. Ou seja, mesmo na época ele estava numa psicologia bastante taxativamente normativa. E ele está. E eu não sei o que ele achava das pessoas, mas as palavras que ele usava, independentemente do contexto, são inegáveis. E por isso que eu não gostei do artigo quando li em 72, por aí. E achei um pouco chocante. Bom, muita gente... Não, mas sobretudo porque Ruth Landis, você tem toda a razão, ela também exibe certo preconceito no artigo dela. Mas ao mesmo tempo, o Huskowitz, que era o professor do René Ribeiro, simplesmente negou a possibilidade da questão. O Peter, desde o princípio eu notei que você está traindo a discussão para o Fluminense. Pode ficar até que eu não vou dizer nada contra ele. Contra o quê? Contra o Bruce Landis. De jeito nenhum, não vou dizer nada. Porque agora acho que a gente tem tudo que contextualizar isso. Quer dizer, René, esse moralismo que você atribui a René, me
pouco anti-histórico. Quer dizer, Não, é a ciência psicológica que ele fez, moralizável. bem, a gente pode usar muitos adjetivos para isso, para desmoralizar, muitas coisas. Esse adjetivo pode se aplicar a muitas outras pessoas, em muitas situações, talvez até a você mesmo. Então, eu acho só que você deve relativizar você não, isso é a opinião sobre ele, deve ser relativizado. Não do jeito taxativo que você está fazendo. Eu tenho certeza que grande parte do público não sabe que foi a reunião de 78. Eu estava lá, não participei da live, mas eu acho que houve uma inabilidade. Houve uma inabilidade. Eu vou tentar resumir as coisas. Havia um conselho diretor, até 78, todas as reuniões da ABA, quem votava apenas era o conselho diretor, que elegia. Embora no estatuto previsse a eleição geral. Mas como era um grupo de 30, 40 pessoas, eles delegavam 10, 12 e escolhesse a nova direção. A partir de 74, a ABA mudou. Não era mais 12, 13, 14, era 400, 500 pessoas. Não é? Quando chegou em 78, eu fazia parte do conselho, nós fomos para a reunião do conselho exatamente para decidir se devia haver uma eleição direta ou não. Posso falar que eu era a favor da eleição, juntamente com o João Batista, a Ione Leite, não lembro mais todas quem eram as pessoas, mas o René queria eleger o Napoleão como presidente. Napoleão, que era da Universidade Federal do Pará. Não é? Eu não tinha nada contra o Napoleão, podia ser, mas o problema era fazer ou não fazer uma eleição. E lá do lado de fora tinha um bando de gente nova pleiteando uma eleição. Não é? Então, o conselho ficou reunido por horas e horas, as pessoas lá de fora esperando. Não é? O reitor da Universidade Federal de o fato é que, né, o René foi com má vontade para fazer a eleição. Para vocês verem como a aba era tão tosca, tinha um fichário, que era toda a propriedade da aba, com o nome do sócio. Ele foi tirando ficha por ficha. Tá? Bom, ele queria saber se aquelas pessoas que iam votar eram realmente sócios. Né? Foi chamando ficha por ficha do sócio, né? E fez isso, não gostaria de dizer, agora estamos fazendo homenagem, mas fez isso com uma imperícia, para dizer. Eu estava presente, estava presente, eu estava presente, de fato. A minha versão é parecida com a de Bob, muito embora eu não colocasse a ênfase sobre a eleição. Agora, René, indubitavelmente, foi inábil nessa reunião. Até com pessoas, eu me lembro que disseram assim, fulano, morreu, aí ele fazia assim, joga fora, qualquer coisa desse jeito. Ele foi muito inábil. Agora, a gente tem que levar em conta uma outra coisa que tem sido pouco dita. É que a manifestação contra René também se dirigia, de certo modo, a Gilberto Freire. Gilberto Freire, na véspera, um ou 2 dias antes, tinha feito uma conferência, a meu ver, também muito inábil. E, sabe, até por pessoas que ele mencionou inabilmente determinadas pessoas, e que essas pessoas ficaram até um pouco atrapalhadas depois. Por exemplo, eu não era ainda PhD, e René Ribeiro me citou como já tendo doutorado, aí por isso você já defendeu a tese, disse, não, é Gilberto que está dizendo, por aí passa as coisas. Mas enfim, Gilberto tinha feito uma locução muito inábil, e eu acho, embora com um excelente estilo, que é o estilo literário, e de certo modo eu acho que aquela revolta contra René naquele momento não se deveu apenas à inabilidade muito real de René, mas também
há uma espécie de uma revolta paradigmática, não é? De certo modo, esse Gilberto Freire é metido antropólogo, o que direito, a que títulos? Eu estou caricaturando, não é? Caricaturando. Obrigado, caricaturando um pouco as coisas, mas também me parece que foi uma espécie de proclamação, de uma rejeição a antigos heróis paradigmáticos e a proclamação de novos heróis. Me parece que foi uma das coisas que me ficou muito presente dessa reunião. Já que o assunto veio à baila, eu agora. Obrigado pela atenção. Sim, não, só para... Não, é só para a questão do tempo. Não, mas acho que isso. Eu tenho uma memória muito seletiva, muito ruim, mas você tem que lembrar que em 78 ainda imperava, os negros na universidade. Era o quê? O medo na universidade, pelo menos em Campinas. A gente tinha muito medo. E havia todo um clima de tomar cuidado com determinadas pessoas, poderiam falar determinadas coisas. E o fato é que circulavam boatos, correto, não? De que o René seria parte desse tipo de esquema. E foram esses boatos que corriam. Eu não acho que alguém espalhou os boatos para poder tomar o poder da antropologia. Eu nunca vi esse boato tal qual. Mas ouviu, né? Não, tal qual não. Não, tal qual não, mas talvez não, mas enfim, todo mundo era a Guerra Fria, né? Era a Guerra Fria na época. Tinha pessoas de um lado e do outro. E tudo era preto e branco, não havia nenhuma sutileza. E o René caiu vítima disso, com certeza. Mas só para complementar, parece que aquilo foi interpretado como uma rebelião dos novos contra os velhos. Eu acho que foi lá. Exatamente. Também. Mas aí a resposta, nesse momento não tinha nenhum candidato ainda. Não. A resposta do novo dela, Era o mais velho. escolhendo o mais velho, que era o Baixo Faria para ser o sendo que o Casaria foi o único que foi 2 vezes presidente. O primeiro presidente da ABA, depois foi presidente. Fiquei presente, já tinha sido tudo preparado antes, articulado para esse resultado. O resultado foi perfeitamente dirigido. Então é isso.